Me diga uma princesa que marcou a sua infância, mas com um detalhe, ela não pode ser da Disney. Se você pensou em Anastácia, que inclusive agora faz parte do hall das princesas da Disney, esse vídeo é pra você. Hoje a gente vai falar sobre a verdadeira história da princesa Anastácia, ou melhor, a triste história da princesa Anastácia. Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Não é novidade pra ninguém que a Anastácia, ela foi uma princesa de verdade. E como infelizmente a vida real não é um conto de fadas, o final dessa princesa não foi feliz. E como eu tô trazendo aqui sempre a verdadeira história de vários personagens icônicos das animações, é claro que a princesa Anastácia não podia ficar de fora. Eu vou colocar aqui na descrição os links dos vídeos que eu conto a verdadeira história. Já contei a verdadeira história da Cinderela e de vários vilões da Disney. Vou colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Anastácia é uma animação de 1997, produzida pelos estúdios Fox. E como eu disse, hoje ela é uma princesa da Disney. Isso porque há pouco tempo a Disney comprou a Fox. Mas a verdadeira história dessa princesa é muito diferente da animação. Vamos a ela. Anastácia nasceu em 1901. Ela é filha do czar russo Nicolau II e da czarina Alexandra. Em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial e 3 anos depois, em 1917, a Revolução Russa. E nesse contexto ficou muito difícil para a família real russa se manter ali bem no poder. Os cidadãos russos protestavam contra o racionamento de comida que eles estavam sofrendo e culpavam a família Romanov por todas as desgraças da sua vida, o que não é uma total inverdade. Sobretudo, eles culpavam a czarina Alexandra. Eu digo que não é uma total inverdade porque a família real realmente teve seus grandes problemas ali no comando da Rússia, mas o mundo estava passando por uma crise e é muito básico a gente culpar uma pessoa por todas as desgraças que acontecem, né? Depois de muitos e muitos protestos, o czar Nicolau abdicou do trono, mas já era tarde demais. A impopularidade da família real já tinha tomado conta de toda a Rússia e eles estavam vivendo uma situação muito perigosa. E depois de 300 anos no poder, foi o fim da dinastia Romanov, uma das maiores dinastias de sua era. A família Romanov estava sendo perseguida e correndo risco de vida, e infelizmente eles acabaram sendo capturados pelos bolcheviques, que eram os rebeldes que estavam no poder naquela época. E eles foram mantidos em cativeiro por esses rebeldes até que em julho de 1918 os rebeldes levaram a família Romanov para o porão da casa onde eles estavam e ali contaram para Nicolau, sua esposa e seus filhos a sua sentença de morte. E dessa forma eles atiraram contra toda a família Romanov. Isso aqui a gente está incluindo criança, tá bom? Mas para piorar toda a história, a morte de Anastácia e de suas irmãs foi muito mais dolorosa do que o do restante da família. Isso porque as balas atiradas contra elas ricochetearam nos seus espartilhos, o que acabou fazendo com que esse assassinato demorasse mais tempo e fosse mais dolorido. Isso aconteceu porque a czarina Alexandra estava com muita esperança de conseguir sair dali, de conseguir ser liberta, fugir dali. E por causa disso, ela fez com que as suas filhas costurassem as joias da família nos seus espartilhos para assim, quando eles conseguissem fugir, eles terem como se manter por algum tempo. Mas isso acabou fazendo com que aqueles espartilhos se tornassem o que hoje a história chama de colete à prova de balas mais caro de todos os tempos. E como as meninas não morreram pelos tiros que receberam, os soldados acabaram espancando as adolescentes até a morte. O falecimento da família Romanov foi um mistério por um tempo, isso porque os bolcheviques não tocavam no assunto e negavam ter participado de uma chacina contra essa família. Eles, a princípio, assumiram a culpa apenas pela morte do czar Nicolau, negando a sua participação no até então desaparecimento da família real. E nós não podemos falar sobre a história da Anastácia sem contar também um pouco da história de Rasputin. Na animação da Fox, Rasputin é o grande vilão. Ele é um bruxo maligno que quer destruir os Romanov, que tem um grande ódio contra essa família. Ele é um feiticeiro que volta dos mortos para destruir o último Romanov vivo, que no caso é a princesa Anastácia. Rasputin é um dos maiores vilões da minha infância. Ele realmente me dava medo. E ele tinha umas cenas assim com ele
que eram muito pesadas. Eu realmente tinha muito medo desse vilão. Mas bem diferente da história da animação, Rasputin era muito querido pela família real. Ele inclusive era o seu conselheiro religioso e por muitas vezes também político. Ele tinha uma forte influência sobre a família Romanov, sobretudo sobre a czarina Alexandra. Inclusive, essa grande proximidade que ele tinha com a czarina era tão forte, assim, tão visível, todo mundo sabia disso, que se levantaram boatos dizendo que eles dois tinham um caso. Mas isso nunca passou de um boato, até porque nunca foi comprovado de fato. Tinham só algumas evidências ali, mas que nunca levaram a lugar nenhum. E por ele, que hoje é chamado de monge louco, ser tão influente na família real, ele acabou tendo vários inimigos, porque muitas pessoas não concordavam com as atitudes dele, com os conselhos que ele dava. Ele acabou tendo inimigos poderosos, tanto na corte quanto na igreja, até porque ele era um religioso. Mas muitas vezes os conselhos que ele dava não estavam de acordo com o que a igreja queria que ele falasse. E por causa disso, ele acabou sendo vítima de um plano arquitetado pela corte e foi assassinado. Era aquilo, né? Era muito cacique. Ele realmente era um homem que não agradava a todo mundo, era um homem que tinha uma vida assim muito contrária aos princípios da igreja e ele exercia a influência que ele tinha sobre a família de uma forma muito irresponsável. E agora vamos falar um pouco sobre o mito da Anastácia, porque como eu disse, o desaparecimento da família real ficou sem solução por um tempo, sobretudo a morte da princesa Anastácia. Como ninguém sabia do paradeiro da família real, algumas histórias foram criadas e muitas pessoas acreditaram nisso. E uma das histórias é que a Anastácia tinha sido realmente a única sobrevivente da família Romanov. E a animação, inclusive, toma esse mito como premissa da sua história, né? Só que nessa história da animação, isso não é só um mito, isso é real. E é claro que, infelizmente, muitas pessoas se aproveitaram desse sumiço da princesa Anastácia e se levantaram dizendo que elas eram a princesa Anastácia. Até porque, se elas realmente fossem tidas como a princesa Anastácia, receberiam a grande herança dos Romanov. Mas com o tempo, todos os corpos da família Romanov foram encontrados e esses mitos e histórias foram por água abaixo. Anastácia foi uma das últimas a ser encontrada e depois de encontrada foi muito difícil reconhecer que era ela, provar que era ela. E é por isso que a sua história, o mito de Anastácia, ganhou tanta força, porque demorou muito tempo para provar que ela tinha morrido. E imaginário popular é uma coisa assim, né, que não tem tamanho. Ele vai crescendo e a gente perde o controle sobre ele. A Fox precisou criar muita magia para enfeitar essa história e deu à princesa Anastácia um final totalmente diferente, a ponto de agradar o público. Eu vejo essa animação como uma grande homenagem a essa princesa que morreu de forma assim tão trágica e violenta, né? Essa história fantasiosa dá um final feliz para uma princesa. Essa animação é, na verdade, ao meu ver, um lindo sonho que poderia ser real, mas infelizmente não é. E essa é a triste história, como eu disse no início do vídeo, da princesa Anastácia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Vamos conversar aqui pelos comentários, você já sabia dessa história? Alguma coisa que eu contei aqui foi novidade pra você? Você curte a princesa Anastácia? Nossa, a Anastácia marcou muito a minha infância. Ela é maravilhosa. A estética dela é bonita, a história dela é envolvente, o musical dela, o par romântico dela, tudo nela é muito bonito. É uma animação muito linda que depois que a gente descobre a verdadeira história dessa personagem, ela ganha muito mais significado pra gente, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo e tchau, tchau!